Olá, iniciantes, tudo bem com vocês? Você que está chegando no canal agora, se interessou pela ourivesaria, seja bem-vindo. O meu nome é Ângelo, eu tenho um blog há 14, 15 anos praticamente, onde tem quase tudo sobre ourivesaria. Então acesse lá, é o Ourives Rock Blogspot. Fora isso, tem material didático que eu produzi ao longo dos anos, todos são gratuitos. E também ficam sempre aí abaixo dos vídeos para você baixar. Rapidinho, sem muita demora, o pessoal me perguntou, no caso aqui dos exercícios anteriores, eu furei algumas chapas para poder serrar. E quem não tem o motor de chicote ainda, como é que faz? Uma opção seria essas mini furadeiras. A maioria é chinesa, né? Eu vou colocar aí na tela. Você só precisa tomar cuidado, porque muitas delas, o mandril é de 3 mm, 2 mm. Elas não vão pegar, por exemplo, de 0,85 que foi usada, tá? Tem que ser esse tipo de mandril aqui, que fecha bastante. Então essas furadeiras mais baratinhas, às vezes ela vem com um mandril assim, ó. Olha só, são grandes, né? Com exceção do segundo aqui, que serviria pra gente. Essas outras não pegariam uma broca de 1 mm, de 0,80, de 0,60. Então para nosso uso tem que ser essas aqui, ó, essas menores aqui, ó, tá vendo? Que ela fecha bastante, ó. Então ela pega as brocas que a gente necessita. Caso você opte por essas baratinhas aí, para poder somente furar, seriam essas aqui, ó, tá? Aí você me pergunta, então vale a pena investir, né, numa mini retífica dessa, numa mini furadeira? Isso aí é descartável. Olha só o que eu tô dizendo. Depois vocês ficam bravos comigo. Falam, você pediu para comprar e o negócio não prestou. Provisoriamente, para você poder fazer um furo, alguma coisa, ela vai servir. Provisoriamente. Se você pagar menos de R$80, vale a pena. Porque daí você fura com calma, você compra aí um lubrificante para auxiliar na hora de furar, como esse aqui que eu já mostrei no vídeo anterior, do Carlos Oliveira. Ela vai servir, né? A mini furadeira vai servir. Essa que eu pus a foto aí, é uma que eu percebi que ela tem um mandril pequeno. Um mandril que fecha quase zero. Esse para pegar as brocas que a gente precisa, né? Que são as broquinhas mais finas. Se você já quiser investir num motor de chicote, aí sim, aí é massa, porque o motor de chicote você vai poder fresar, lixar. Aí você procura lá o pessoal da fornitura virtual, faz um orçamento. As chapas que você usou aí para estudo, como essa aqui que sobrou bastante espaço, você pode pegar a minha caneta, que é um pouco grossa, pode pegar aquela caneta que tem a ponta um pouco mais fina e fazer outras evoluções de serra aqui, tá? Para você poder serrar, para aproveitar, tá? A placa, por exemplo, aqui. Aí voltando a dizer, para quem não tem um motor, o que você pode fazer? Começa serrando de fora. Aqui no caso, ó. Não tem motor, não tem como furar. O que nós fazemos? Começamos de fora aqui, ó. Pra cima, lembram? Marcou, agora sim. Vamos passar o lubrificante, que tanto é para serra quanto é para broca. Pessoal, não tenta usar vela, não dá certo, tá? Sempre que você estiver serrando e você notar que o arco endureceu aqui, tipo travou, você ergue a chapa para ela se alinhar, porque se ela estiver tensionada para um lado, você tentar serrar, ela vai quebrar. Às vezes acontece, tá? Vocês vão perceber isso. Você está serrando e ela travou. Você ergue e volta. A reta, o ângulo que está o corte, então na hora que você levanta, ela acerta esse ângulo e não quebra a serra. Mas o meu desenho ficou lá no meio, eu vou ter que serrar até aqui. Não. Você vem aqui, ó. Opa. Pra cima.
estaciona, vai virando. Nesse caso aqui, às vezes acontece de travar também, você levanta. A minha não vai virar porque ela tá retinha, mas daí você vê que ela vai se acertar. Terminou. Se você tentar puxar a serra de volta, às vezes pode acontecer que ela vai se quebrar. Então você faz isso aqui, ó. Puxa fora. Agora, como que eu continuo o desenho que eu fiz? Você vem aqui, tá? Segura bem. Estaciona. Forçando para frente a serra, pouca coisa para frente. Forçando pro lado do meu dedo ali, ó. Alinhou? Vai embora. Aqui ela vai ficar levantando a ponta aqui, porque eu tenho que deixar vocês visualizarem, né? Então, vamos lá. Estaciona, vira. Entenderam? Nosso desenho aqui hoje vai ser esse aqui, que é contínuo, não tem dificuldade nenhuma, tá? Não é algo impossível. E por que fazer essas doideiras aqui? Porque na hora que você for serrar um nome, você vai ter habilidade, você vai ter domínio, não cortar do jeito errado. Cortar, recortar, enfim. Esse aqui também é um caso. Para você que não tem um motor de chicote, enfim, o que você faz? Você vem aqui, começa daqui, ó, para cima e vambora. Esse com bastante calma. Lembram-se do alinhamento que eu disse para vocês na aula anterior? Alinha a serra com a parte de cima do arco aqui, com o teu olho, tá? Então, o que vai acontecer na hora que você estiver olhando? Essa parte do arco aqui vai meio que tampar a serra ali. Você vai enxergar ela para a esquerda, para a direita, mas não distanciando demais. Que você vai notar que o teu risco sai certinho. Sujou? Ou você dá uma sopradinha, ou passa o dedo, ou passa a escovinha. Uma quininha viva ali, o que a gente faz? Estaciona. A minha quina não vai ficar viva porque ficou redondinha, porque eu virei a serra. Você pode depois, com a própria serra, acertar ou com a lima. A lima barrete, no caso, né? Se às vezes eu colocar o dedo na frente do desenho, vocês me perdoam, é que realmente para filmar e serrar do modo correto ficaria pior, porque daí eu teria que colocar o dedo assim mesmo, entendeu? Outra curva, para um pouquinho antes, vou virando suavemente. Novamente. Eu sempre levanto assim, ó, para não de repente iniciar o ataque e a serra quebrar. Então eu vejo se ela tá alinhada aqui com o meu risco aqui. Nesse caso aqui ela tá mais para cá, assim, ela tá nesse ângulo. Então eu vou ajeitar agora sim.
sentido anti-horário. Estaciono e não empurro a serra para frente. Bora. Opa, um pouquinho para cima. Olha aí. Ah, quebrou a serra. Normal. Pessoal, então está aqui. E eu deixei um bônus final aqui, ó, que é essa curva fechadíssima, tá? Vai acontecer algumas ocasiões, aí você pensa, se você fizer aquele contorno estacionado que a gente faz, vai abrir aqui um buraco, né? Vai ficar estranho. Então, nesse caso aqui, o que nós fazemos? O que eu faço? Não sei como que os outros fazem. Eu retiro a serra. Eu posso vir aqui, ó, pelo lado de fora. Ó, eu vou furar para minha chapa não se desmanchar. Tá bem? Que é o que eu normalmente faria. Eu vou fazer um furo aqui, ó. Aí sim, eu venho aqui, pego a reta aqui. E encontrei lá. Olha só, a curva ficou originalzinho, bem fechadinha. Tá? Eu posso fazer aqui, ó, uma curva aqui, ó. E retomar olha só, virando, estacionado. Saiu meio torto, bem torto. £45 eu tô forçando para o lado do meu dedo e um pouquinho para trás. E finish. Tá aqui o nosso desenho muito louco. E um belo treino de curvas e retas, tá? Aqui tem ângulos de 90, 45, 60, 120. Então é isso aí. Eu sei que já ajudou bastante gente, já tive depoimento de pessoas, conheci algumas pessoalmente até. Eu sei que funciona, tá? Funciona muito bem. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.